Vamos iniciar o dia fazendo a nossa oração. Obrigada, Senhor, por mais um dia, pela minha escola, pelos meus amigos, pela minha professora e pela minha família. Amém. Tenhamos um dia maravilhoso. Vamos começar mais um dia de aula e hoje nossas aulas são aula de História e Geografia. Na nossa aula de História e Geografia, a tia vai explicar um pouco e em seguida vai colocar um vídeo com as explicações para vocês. Hoje, na nossa aula de História, vamos falar sobre o estudo da História. Vocês sempre estudam a disciplina de História, mas aí, alguém sabe o que é História? Pronto! A História é a área do conhecimento que estuda as ações do ser humano ao longo do tempo. Com ela, podemos compreender melhor o mundo em que vivemos e agir conscientemente para transformá-lo. Então é isso. A História ela é uma área de conhecimento que estuda as nossas ações, o que vem ocorrendo ao longo dos anos. Na disciplina de História, a gente estuda muito as histórias dos antepassados, como foi que começou, quais foram os primeiros habitantes da Terra, esses e outros estudos que abordam, que mostram o nosso conhecimento desde o surgimento. E a disciplina de História é isso, é a área de conhecimento, que vai mostrar e falar sobre esse conhecimento para a gente. Na disciplina de História, nós temos as fontes históricas. É chamado de fonte histórica tudo aquilo que foi produzido pelos seres humanos e que nos ajuda a estudar aspectos relacionados ao passado. Então, tudo que foi produzido pelo ser humano e ajuda nós estudar sobre coisas do passado são consideradas fontes históricas. Os objetos. Aqui, não sei se dá para vocês verem, depois que eu vai mostrar, colocar no vídeo essas imagens para vocês verem melhor. Nós temos um telefone antigo. Esse modelo de telefone, ele serve para mostrar, é uma fonte histórica. Ele mostra para a gente como eram os telefones naquela época. Vocês sabem que isso. Vocês devem ver aí novelas antigas e nos livros como eram esses modelos de telefone. Era bem diferente. Hoje em dia a gente tem modelos bem mais modernos. Temos também documentos escritos. Quantos documentos escritos a gente pode encontrar sobre a história de um lugar? Esses documentos são guardados, muitas vezes apagam a letra, mas isso sempre estão ali os documentos de fonte escrita, que nós também vamos estudar isso mais profundo quando vocês estiverem com o livro, tá? Relatos orais. Quem aí gosta de conversar com o vovô, com a vovó, sobre as histórias do passado, né? Isso é muito bom. Então, esses são fontes históricas. Quando a gente conversa com o idoso sobre a história do passado, a gente está usando um tipo de relato oral, que é um tipo de fonte histórica. E outra, mais bem conhecida, hoje em dia não, assim, a pessoa tira muita foto, mas antigamente tinha muito costume de revelar, porque não existia câmera de celular, você tirava e ficava vendo ali a foto. Você tirava nas máquinas fotográficas, que eram utilizadas por filme. Esses filmes você mandava revelar a foto para poder ver como é que tinha ficado aquelas fotos. Essas fotos, as fotografias antigas também, são documentos de fontes históricas. Se eu tenho uma foto de um ano de muitos e muitos anos atrás, eu encontro essa foto em algum lugar, ali eu estou encontrando uma fonte histórica. Aí temos aqui os sujeitos históricos. Todas as
que participam ativamente da sociedade são considerados sujeitos históricos. O que são bem esses sujeitos históricos? É quem participa da comunidade contando a história. Como aqui na nossa cidade, Juazeiro tem uma história bem rica, né? Como vocês sabem. Tem muitas pessoas que vivem contando essas histórias. Quando chegam os turistas de fora, vão atrás de saber essas histórias. Como nos museus, a gente sempre encontra os sujeitos históricos, que são as pessoas que estão lá para contar a história daqueles museus. E o tempo histórico é o tempo ligado às transformações e aos ritmos de mudança na sociedade. Aqui também vocês não vão conseguir observar a imagem porque está pequena, mas nós temos uma vela e uma lâmpada. Esse tempo histórico está mostrando aqui a diferença, que antigamente não existia energia, não é isso? E a gente usava as velas, lamparina, para clarear. Hoje em dia a gente já usa as lâmpadas. Aí, como as imagens aqui estão, não vão dar para vocês verem. Tia vai colocar um vídeo agora em seguida na aula com essas imagens e mais umas explicações, tá? Primeiramente, para você, o que é história? Por que estudamos história? Provavelmente sua resposta será: é o estudo do passado, ou que estudamos história para aprender com os erros do passado e não voltar a cometê-los no presente. Não, isso está completamente errado. Se fosse verdade, não haveria mais guerras, preconceito, fome, desigualdade, intrigas políticas, etc, etc. A história estuda a vida humana através do tempo, o que os homens fizeram, pensaram ou sentiram enquanto seres sociais. O historiador, por meio do método científico, investiga e interpreta criticamente os acontecimentos, buscando resgatar a memória da humanidade e ampliar a compreensão da condição humana. Seu trabalho se baseia principalmente na pesquisa através das fontes históricas. Então você pode se perguntar: e o que são essas fontes históricas? Bom, são vestígios que permitem a reconstituição da história, como utensílios, fósseis, cartas, tradições, pinturas, fotografias, filmes e muitas outras. Vale lembrar que essas fontes não definem a verdade do que ocorreu, pois a história é feita de versões. Ela é uma ciência humana e seres humanos estão passivos a erros, ou seja, nenhuma ciência humana pode chegar à verdade absoluta, senão seria exata e jamais humana. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar o seu like e se ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Se inscreve aí e seja feliz! Então, até a próxima! Pronto, agora depois da nossa aula de história, que vocês assistiram a aula de história, assistiram o vídeo, vamos para a nossa aula de geografia. Na nossa aula de geografia, nós vamos falar sobre a interdependência entre a cidade e o campo. Vocês sabem o que é isso? Interdependência. Está falando que quer dizer que um depende do outro. A cidade depende do campo e o campo depende da cidade. Por isso que vem o nome de interdependência. O campo fornece uma variedade de produtos para a cidade, sobretudo matérias-primas. A cidade também fornece para o campo vários tipos de produtos, principalmente industrializados. Observe alguns exemplos. Por exemplo, aqui eu vou falar, como o tia falou, o campo depende da cidade, a cidade depende do campo. Em questão de fornecimento de produtos. Por exemplo, do campo para a cidade. As frutas e verduras vão do campo. As frutas e as verduras que a gente compra nos mercados aqui na cidade, vêm do campo. Então aí a gente já está dependendo do campo. Já os móveis que as pessoas que moram no campo compram, é feito na cidade. Eles estão dependendo das pessoas da cidade. Então por isso que tem essa interdependência. Do campo para a cidade, temos
temos frutas, verduras e legumes, madeira, isso é coisas do campo que vai para a cidade. O minério de ferro, a carne de boi, de ave e suína, grãos como milho, trigo e café. Então, todos esses produtos são produtos que vai do campo. A carne que a gente compra nos frigoríficos vem do campo. Nossos alimentos, na maioria dos nossos alimentos, feijão, arroz, tudo isso vem do campo. E da cidade, agora eu vou falar alguns produtos que vai da cidade para o campo. Serviços de saúde, bancários, serviços de correio, hospitais, bancos e correios tem na cidade. As pessoas do campo têm que vir na cidade para encontrar esses serviços. Roupas e calçados também. As pessoas do campo tem que vir na cidade para comprar isso. Maquinário e equipamentos. As máquinas encontradas mais nas cidades, onde é fabricadas. Aparelhos eletrônicos e móveis. Tudo isso são coisas que são fabricadas na cidade. Mas vocês podem estar pensando, no campo pode ter uma lojinha lá que vende roupa. Pode sim. Lembrando que Tia está falando aqui do local que é fabricado, da fábrica. Fábrica de roupa que existe na cidade. Fábrica onde fabrica maquinários e equipamentos na cidade e onde fabricam aparelhos eletrônicos. Então, tudo isso gera uma interdependência entre a cidade e o campo e faz com que a gente dependa um do outro, tá? Igual a aula de história, aqui também vai colocar um vídeo para vocês com as imagens, tá? Um beijo! Hoje vamos estudar um pouco sobre a interdependência entre o campo e a cidade. Você já conhece. Poderá o espaço rural e o espaço urbano subsistir isoladamente? Não! Apesar das características diferentes de cada espaço, eles são interdependentes, sim. Um depende do outro. Embora sejam formados por elementos naturais e culturais, têm características próprias. No campo, por exemplo, prevalecem os alimentos naturais, como rios e vegetação. Há também menos concentração de pessoas e as construções normalmente são mais afastadas umas das outras. As atividades econômicas giram em torno da agricultura, a pecuária e o extrativismo. Já na cidade, há muitas construções, grande concentração e movimento de pessoas e de veículos. E na maioria das atividades econômicas praticadas, está relacionada ao comércio, aos serviços e às indústrias. Mas um depende do outro para existir. Os moradores do campo, por exemplo, dependem dos serviços e dos produtos fabricados na cidade. Assim como os moradores da cidade necessitam do que é produzido no meio rural. Então, os alimentos e objetos servem tanto para os habitantes da cidade quanto para os moradores do campo. No foco da alimentação, nós temos da zona rural algo mais natural, as frutas, legumes, verduras, onde são plantadas e colhidas lá mesmo. Esses produtos são enviados também para a zona urbana, onde existe também uma variedade de alimentação. Porém, é onde encontramos mais industrializados, produtos e alimentos com prazos de validade, como você vai ver na atividade que você vai fazer. Você vai precisar pesquisar. Então, vamos para o resumo. No espaço urbano, fornece a tecnologia, vias de comunicação, transportes. E no espaço rural, fornece produtos alimentares, áreas diversificadas de recreio e lazer, o contato com o ambiente natural e a disponibilidade de mão de obra. Um, então, depende sim do outro. Agora é a hora de você fazer a sua atividade. Bons estudos!